Olá, bom dia, graça e paz. Sabrina Trombinha aqui mais uma vez para nós fazer mais uma Lab, que é a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Estamos juntos nessa jornada durante todo esse ano de 2025, lendo juntos a palavra de Deus. Algumas pessoas têm perguntado qual é a versão que eu estou lendo. Eu estou lendo na versão NVT, que é a nova versão transformadora. A versão que eu mais amo, a minha queridinha, é a NVI. Mas aqui eu estou lendo nessa versão porque eu acredito que ela tem um entendimento muito fácil para quem nunca leu a palavra. Amém? Bom dia, Cris! Bom dia, Sandra, com o coração queimando. Bom dia, Renata. Obrigada pelas flores. Grazi, obrigada. Marcinha, bom dia. Vocês estão felizes, alegres? Que coisa mais linda isso, gente. Amo ver vocês assim, sorrindo, mandando flores, com carinha feliz. Que coisa boa. Hoje é quinta-feira. Tava antes de começar, desde que eu acordei, eu já fui para o meu plano bíblico sobre a Páscoa, estava ouvindo uma ministração sobre a Páscoa, trazendo a memória. Hoje foi o dia que Jesus preparou a mesa, sabe, para estar, né, com seus discípulos, mas foi também o dia que ele foi traído por Judas, foi o dia que ele foi então condenado à morte, sabe. Hoje é um dia assim, né, que para quem medita nas escrituras é um dia muito reflexivo. Amém? Então vamos lá, gente, vamos aqui, né, para o nosso plano, vamos orar? Pai, muito obrigada por mais um dia. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade para com as nossas vidas. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor, se não fosse as palavras de vida eterna que encontramos em ti, Senhor? Onde nós estaríamos? Ah, Senhor, eu sou tão grata, tão grata. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por tanto amor. Obrigado, Senhor, por ser tão amoroso, tão misericordioso para conosco. Louvado é o teu nome, Senhor, exaltado, digno de todo louvor tu és, Senhor. Pai, estamos aqui como tuas filhas e servas, Senhor, para ouvir a tua voz, para aprender mais de ti, para conhecer ainda mais do teu caráter, do teu coração, para vivermos de forma a te agradar. Fala aos nossos corações, ministra, Senhor, profundamente ao nosso coração. Essa manhã é o meu pedido, em nome de Jesus, que o Senhor conduza toda essa live. Amém. Amém. Bom dia, Rê. Bom dia, Dai. Bom dia, Marcinha. Obrigada pelas flores. Amo. Amém. Rê, sei que não é esse o intuito da live, mas peço oração pelo meu irmão que vai fazer quimioterapia hoje e está na espera no hospital. Amém. Em nome de Jesus, já nós colocamos o irmão da Renata em oração diante do Senhor. Que o Senhor entre, Pai, com providência, Senhor, lá neste local. Em nome de Jesus oramos para que o Senhor guarde a vida dele, que essa quimioterapia venha ser efetiva, que venha trazer cura, que venha livrar ele de qualquer mal-estar, que o Senhor o conserve em bem-estar, em plenitude. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, colocando a vida dele em tuas mãos, Senhor, e que tudo seja feito conforme a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Amém. Creia que o Senhor, ele faz infinitamente mais. Amém? Gente, é incrível, né? Ontem, deixa eu papear um pouquinho aqui, bem rapidinho com vocês. Eu estou fazendo essa semana algumas encomendas de palha italiana. E ontem foi muito interessante porque eu até fiz um stories falando, né, que eu tô meio sumida essa semana, porque além de tudo aquilo que eu já faço, eu ainda estou fazendo encomendas de palha italiana. E aí, eu falei que assim, que eu já falei pra Deus várias vezes que eu queria parar de fazer isso, né? E só que sempre vem encomenda e é uma coisa que eu amo fazer. Gente, ontem veio uma cliente buscar a palha italiana. Eu fiquei ministrando com ela por 1h30. 1h30 eu fiquei conversando com ela. Das 7 horas da noite até 8h30 da noite. Eu orei por ela. Orei, ainda ela vai contar esse testemunho. Orei por ela, sabe, de um problema na coluna.
Eu ministrei todo o plano de salvação para ela, sabe? A gente conversou coisas muito profundas, eu nunca tinha visto ela, sabe? Ela diz que já me viu, que ela já comprou palha italiana de mim, inclusive, mas eu não, são muitas pessoas, eu não lembrava dela, e a gente conversou por 1h30. E aí eu disse, uau, eu falei pra ela, eu tinha acabado de fazer um stories falando, Senhor, se é da tua vontade que eu continue fazendo palha italiana, tem que ser de forma intencional, tem que ter propósito nisso, sabe? E depois isso aconteceu, sabe? Eu vim pra dentro de casa assim, maravilhada, grata, sabe? Por tudo aquilo que Deus nos permite fazer e passar, sabe? Às vezes a gente vai passar algumas circunstâncias na nossa vida e a gente não pode olhar só pro lado ruim daquilo, mas olhar pro lado bom. Por que que o Senhor quer que a gente esteja em determinado lugar, sabe? Para fazer a diferença naquele lugar, para ser bênção naquele lugar. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, né? Às vezes até uma condição, sabe, até de enfermidade tem propósito de Deus. Às vezes muitas pessoas dizem assim, ó, ai, Deus me usa, né, eu gostaria de orar pelos enfermos e tal, e aí de repente você fica enfermo e você vai parar num hospital, você vai parar em determinado lugar, e aí você diz assim, mas eu queria ser usado, e daí Deus está dizendo, mas eu estou te colocando aqui justamente para isso, sabe? Porque talvez se a gente tivesse são, a gente ia estar passeando, curtindo a vida, né? Mas a gente pediu para ser instrumento de Deus, e às vezes ele vai permitir algumas circunstâncias, não que Deus coloque, entenda isso, por favor. Não que Deus coloque enfermidade, Deus não coloca enfermidade. Eu só estou falando de circunstâncias que o Senhor nos permite viver ou fazer coisas para corresponder aos propósitos dele, sabe? Para ser bênção na vida de alguém, de alguma forma. Então, quero deixar isso, assim, pra você, sabe? Eu não sei qual é a circunstância que você tá passando, né? Ou, às vezes, o trabalho que você tá fazendo. Talvez você tá fazendo alguma coisa e você não tá vendo sentido naquilo ali, porque você não tá olhando para aquilo com os olhos espirituais, sabe? Olha só, a gente tá aqui fazendo uma live, lendo a Bíblia, e tendo a oportunidade de orar por alguém que tá enfermo, e crendo que vai ser curado, sabe? Então é sobre isso, é sobre a gente abrir os olhos espirituais e ver além daquilo que a gente está enxergando no natural, sabe? Ontem eu também recebi testemunhos de pessoas que estão ouvindo a live, né? E que estão mudando a forma delas de viver, que já não consegue sair de casa sem ouvir a live e tal. Eu disse, gente, eu não fazia, né? Às vezes a gente não faz ideia daquilo que Deus está fazendo, sabe? Mas é um sim. É uma obediência. Não é sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer por meio de nós, que às vezes a gente não vai nem saber, sabe, o que de fato está acontecendo. Mas Deus está fazendo. Amém? É isso. Glória a Deus. Rê, eu falei para ele que vai gerar gratidão. Amém, Renata. Em nome de Jesus, que seja para a glória de Deus. Que seja para ele encontrar, sabe, verdadeiramente com o Senhor, sabe, testemunhar dos feitos do Senhor na vida dele. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Amém? Deixa eu ver aqui o que a Márcia botou. Meu Deus, sonhei com isso hoje, que eu ministrava para mulheres que tinham passado por coisas ruins e elas não entendiam. Uau, olha só. Meu Deus. Amém. Amém, meu povo. É isso, né? Deus, ele é maravilhoso demais. Ele faz coisas que às vezes a gente nem imagina, né, que poderiam estar acontecendo daquela forma, mas Deus, ele faz, né, de circunstâncias ruins uma oportunidade de ministrar a palavra dele, de falar do amor dele e glorificar o nome dele. Amém? Então vamos lá, meu povo, papeamos muito aqui, muito, mas que bom, né? Eu estou pensando seriamente, gente, em fazer umas lives diferente, além dessas aqui, né? Eu até tinha comentado já, né, que eu queria fazer, porque eu tô com saudade de falar outras coisas, sabe, também, de papear, né? Porque eu acabo me regrando aqui nessas lives de leitura pra gente focar na leitura. Mas eu estou com vontade. E aí, vocês vêm comigo? Se a gente for fazer outras lives, falando sobre outras coisas, eu estou pensando aí seriamente em fazer. Mas agora vamos juntas aqui para a nossa leitura de hoje. Dando sequência, estamos no livro de Juízes. Meu Deus, papeamos muito. 9h15 já. Mas vamos lá. Juízes, capítulo 11,
vamos ler a história de um outro líder que é Jefité. Oba, vocês vão vir comigo? Então tá, vamos lá. Eu vou marcar outras lives pra gente papear outros assuntos, tá bom? Me dizem, olha, vocês poderiam me dar sugestões. Eu quero fazer lives, um dos assuntos que eu quero fazer lives é sobre o estudo do livro que eu estou compartilhando na célula de mulheres sobre o cuidado com o corpo. Esse é um dos assuntos, por exemplo, que eu quero fazer lives aqui com vocês. Que não é, gente, não é sobre ser magra, não é sobre estética, é sobre saúde, sabe? É sobre saúde, né? Esse é um dos assuntos que eu gostaria de tratar. Mas eu tô aberta a sugestões também sobre o que vocês acham que seria um tema legal para a gente estar conversando aqui, fazendo lives. Depois vocês podem me mandar ali no direct para a gente construir juntas algo legal aqui que seja bom para todas nós crescermos em revelação da palavra de Deus, né? Porque esse estudo, ele é todo pautado na palavra, por exemplo, sempre tem que ser, né, gente? A gente não pode perder tempo com outra coisa. Tudo que a gente for falar precisa estar pautado na palavra de Deus, porque aqui é o nosso manual de vida e de fé. Tudo que a gente vai falar precisa estar embasado na Bíblia, senão é perda de tempo, tá bom? E eu sou colérica, gente, eu não tenho tempo a perder. O meu tempo, ele é precioso demais, eu não gosto de papo furado. Então, tudo que a gente for falar tem que estar embasado na palavra. Amém? Então, vamos lá. Deu de papear. Capítulo 11 de Juízes. Agora Jefité se torna juiz de Israel. Jefité era um guerreiro corajoso. Ele era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefité, dizendo... Só um momento. Deixa eu pegar minhas canetinhas aqui para fazer as marcações. Olha só, o que aconteceu? Você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então, Jefité fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefité na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefité lhes disse, não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Por que precisamos de você? Responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefité lhes disse, quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então, deixa eu marcar aqui. Então, Jefité foi com os líderes de Gileade e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefité repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefité enviou mensageiros ao rei Amon para perguntar, por que você saiu para guerrear contra a minha terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefité, quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora devolva-nos pacificamente esse território. Jefité enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei amonita. Assim diz Jefité: Israel não roubou terra alguma de Moabe nem de Amon. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cádiz, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu: deixe-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então, fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Por isso, o povo de Israel ficou em Cádiz.
Depois passaram pelo deserto, contornando Edom e Moabe. Acamparam na divisa de Moabe, a leste, e acamparam do outro lado do rio Arnon. E em momento algum atravessaram o Arnon para entrar em Moabe, pois Arnon era a divisa de Moabe. Gente, vocês lembram que a gente leu isso? Que eles pediram gentilmente para esses reis para passarem pela terra, dizendo assim: a gente não vai tocar em nada que é de vocês, aquilo que a gente consumir a gente vai pagar e tal, e eles não permitiram. E aí eles tiveram que voltar e contornar novamente, já tinham avançado, tiveram que voltar uma parte do caminho para poder contornar essas cidades. A gente leu isso, vocês lembram? Eu me lembro. Verso 19. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que governava Esbom, e pediu: deixe-nos passar por sua terra para chegarmos ao nosso destino. O rei Seom, porém, não confiava em Israel o suficiente para deixar o povo passar por seu território. Em vez disso, mobilizou seu exército em Jaza e atacou Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos de seu povo, que derrotou os amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus, que viviam naquela região, desde o Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o que seu Deus Camus lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor nosso Deus nos der. Acaso você é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel? Entrou em guerra contra os israelitas? Israel vive aqui há 300 anos. Habita em Esbom e nos povoados ao redor, até Aroer e seus povoados, e todas as cidades às margens do rio Arnon. Porque até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território. Portanto, não pequei contra você. Pelo contrário, você fez mal ao me atacar. Que o Senhor, o juiz, decida hoje qual de nós está certo, Israel ou Amon. Mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefité. Aí agora, olha só, gente, essa parte. Verso 29. O voto de Jefité. Jefité estava vindo muito bem até aqui. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefité fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Gente, Jefité fez um voto de tolo aqui ao falar isso. Tu sabe, filho? O Heitor tá ali desenhando, ouvindo, e ele já sabe essa história. Não é bonita. Verso 32. Jefité saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades desde Aroer até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim, os israelitas derrotaram os amonitas. Verso 34. Quando Jefité voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefité a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: "Ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." Ela disse: "Pai, se fez um voto ao Senhor,
Faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefité, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefité de Gileade. Meu Deus. Vocês conheciam essa história, gente? Essa história aqui, sabe? Ele faz um voto sem pensar nas consequências daquele voto. Um voto de tolo. Mas vem cá. Vocês acham que se ele não cumprisse esse voto, que Deus iria ficar chateado por ele não cumprir esse voto? Ah, Deus não ia. Deus não ia. Sabe? Porque se você for ler toda a palavra, né? Tanto que Deus falou que ele não queria que os povos de Israel se misturassem justamente com Moabe, porque eles sacrificavam os filhos. Deus abominava isso, sabe? Deus abominava isso. Quando Deus pede Isaac para Abraão e coloca, né, a fé de Abraão em xeque, e Abraão vai e leva o seu filho até o momento ali do sacrifício, Deus, né, diz que uma voz grita do alto: não faça isso, Abraão, porque Deus não queria que fosse feito isso, sabe? Então, a gente precisa conhecer o caráter de Deus. Por isso que é muito perigoso pegar um texto fora de contexto, sabe? E aplicar na nossa vida como verdade, ou como muitos fazem, criando doutrinas. Porque a gente precisa conhecer o caráter de Deus. E certamente, né, esse Deus não iria levar em conta se ele não cumprisse esse voto. Sabe? Porque foi um voto de tolo. Meu Deus. Muito forte essa história aqui. Vocês estão aí, meu povo? Vamos lá para Juízes. Eu falei para vocês, né, que Juízes ia ter umas histórias assim bem pesadas. Vamos lá, vamos ler mais um capítulo. Capítulo 12. Efraim luta contra Jefité. Então, os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão para Zefon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefité. Gente, o povo de Efraim, eles são muito engraçados. Já aconteceu aqui em outros momentos também. Eles sempre fazem isso. Depois que as coisas já aconteceram, eles vêm com essa pergunta. Ah, por que não nos chamou? Ah, por que isso? Por que aquilo? Você conhece alguém assim também? Que depois que as coisas passaram, daí a pessoa vem, ah, por que tu não me chamou? Por que tu não contou comigo? Por que isso? Por que aquilo? E às vezes vem com ar de cobrança ainda. Então, deve ser descendente dos Efraíns. Então os homens de Efraim mobilizaram o exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefité. Por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro. Olha isso. Jefité respondeu. Eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Porque agora vocês vêm lutar contra mim. Os homens de Efraim responderam. Vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então, Jefité reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão
E sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para a outra margem, ele os confrontavam. Você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Se ele era de Efraim, dizia Sibolete, pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Era para dizer Shibolete e ele dizia Sibolete. Então, eles o capturavam e o matavam no lugar da travessia do Jordão. Gente, é triste, mas é engraçado essa história. Ao todo foram mortos 42 mil homens de Efraim naquela ocasião. Jefité julgou Israel durante 6 anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Verso 8. Aqui termina então, né, esse governo desse juiz que foi Jefité. Verso 8. Isbã se torna juiz de Israel. Depois que Jefité morreu, Isbã, de Belém, julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Oh, meu pai! Que povo que tinha, né? Gideão teve 70. Deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã, que era proibido. Vocês lembram disso que a gente leu? Que as pessoas tinham que casar com pessoas dentro do seu clã, não podiam casar com pessoas de outro clã. E trouxe 30 moças de fora de seu clã para se casarem com seus filhos. Isbã julgou Israel durante 7 anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Elon se torna juiz de Israel. Depois que Isbã morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Quando morreu, foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. Verso 13. Abidom se torna juiz de Israel. Depois que Elon morreu, Abidom, filho de Hilel, de Piratom, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abidom julgou Israel durante 8 anos. Quando morreu, foi sepultado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Uau! Mais alguns reis aqui. E a gente vai encerrar aqui, gente, porque agora, né, uma que já deu o nosso horário, né? E ainda que eu falei um monte, eu papeei aqui 15 minutos no início dessa live, gente. 15 minutos. Mas a gente leu 2 capítulos que são pequenos. Amanhã vai começar a história de Sansão. E amanhã é sexta-feira, é feriado, né? Então, amanhã a gente vai ler aqui toda a história de Sansão, para a gente conseguir entender todo o contexto. Então, amanhã a gente vai ler, já se prepara aí. Essa história de Sansão é incrível. A gente vai ler, se assim o Senhor permitir, do capítulo 13 até o capítulo 16, que conta, então, toda a história. Esse juiz é muito famoso, né? Todo mundo conhece a história de Sansão, né? O fortão do cabelão, que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. A musiquinha, quem é que conhece essa musiquinha? Então, amanhã a gente vai ler a história de Sansão. Eu espero por vocês. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Senhor, eu oro para que nós venhamos ter sabedoria ao fazer promessas ao Senhor, a fazer votos, que nós não venhamos fazer votos de tolo e que nós venhamos cada dia mais, Pai, conhecer o teu caráter, Senhor, compreender o teu coração, pois sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de justiça. O Senhor é um Deus que faz a justiça, mas diz a nós que nós devemos nos irar, mas não pecar. Ensina-nos, Senhor, a andar nessa medida, na medida de amor, na medida da estatura de Cristo, que ama, que perdoa e que conhece o Pai, que conhece o coração do Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, agradecida, porque estamos tendo aqui a oportunidade, o privilégio de te conhecer, de conhecer a tua vontade. Em nome de Jesus eu oro, abençoando a vida de cada pessoa que aqui está, lendo, participando dessa jornada maravilhosa
que é a leitura da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus, meu povo! Então, amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui juntos novamente, às 9 horas da manhã, lendo essa história incrível, que é a história de Sansão. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Até amanhã. A live vai lá para o YouTube. Depois você pode ir lá, ler, curtir, comentar, compartilhar e espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Tchau!